Ô Minas Gerais, ô Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Ô Minas Gerais. Aqui vai o meu abraço para todos os mineiros, para todos os gaúchos, catarinenses, para todos os carioca, os goianos, para todos os maranhense, paraense, amazonense, cearenses, pernambucanos, enfim, vai o meu abraço para todos os meus queridos irmãos de todo o nosso querido Brasil. Eu fico muito feliz e contente em estar aqui nesse momento falando para centenas e centenas de pessoas. Eu não tenho uma congregação, eu não tenho um ajuntamento de pessoas, mas eu tenho um povo que me ouve, um povo que me assiste, um povo que está comigo todos os dias. E eu desejo graça e paz de todo o meu coração para todos vocês, meu irmão e minha irmã, da onde quer que esteja, Brasil, fora deste Brasil, vai o meu abraço de coração para todos vocês. E eu tenho uma palavra, e a palavra que eu tenho para nós é que um irmão pediu sobre a vingança. Deus, por que num lugar Deus diz não mata, no outro Deus mandou matar? Então eu escolhi uma mensagem. Quero falar um pouco sobre isso, não dá tempo de falar muito, mas o título da mensagem é essa: a vingança pertence a Deus e não ao homem. Esse é o título da mensagem. Se for para mim falar, eu sei que vai levar horas e horas, mas eu vou dar uma pincelada. Por quê? Porque nós não conseguimos entender. Os mistérios de Deus não são para nós. Deuteronômio 29 e 29 diz que as coisas cobertas pertencem a Deus e as coisas descobertas pertencem a nós. Então não adianta nós querer entender de Deus acima, mas nós conhecemos de Deus abaixo, porque esse livro nos dá a conhecer que nós sabemos, porque o homem espiritual, a própria Bíblia diz que o único que conhece a mente de Deus é o Espírito Santo. E o profeta, quando ele profetizava, é porque estava sobre ele o Espírito de Deus. Porque o homem sem o Espírito Santo, ele não é nada. Ele não consegue fazer nada. Nós vemos nos dias de hoje aí, esses grandes movimentos é só barulho. Essas grandes convenções, grandes encontros, esses grandes movimentos, esse desperdício, esse gasto, essas passeatas, chamada passeata para Jesus aí, essa marcha para Jesus, isso é perca de tempo. Ficar perdendo seu tempo, não sai da sua casa para fazer essas coisas, que isso daí é em vão. Deus não está vendo essas coisas. Para Deus isso não tem significado nenhum, porque Deus não está nesse lugar. Tudo é pelo Espírito. Então, nós vemos que no capítulo 6, de 2 Reis, acontece que a Síria estava ali querendo atacar Israel. E todas as vezes que o rei enviava uma tropa de soldado para ficar na escondida, na emboscada, para atacar o povo de Israel, vinha Eliseu e chegava e alertava o rei: rei, cuidado,
porque em tal lugar assim, 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 está ali acampado o soldado da Síria. Então, aquele soldado ficava dias e dias e nada acontecia, eles voltavam. E o rei da Síria ficou indignado, ele chamou os seus oficiais e disse: olha, o que está acontecendo? Tem alguém aqui no nosso meio que está levando para Israel, né? Como se diz? Vamos usar uma palavra hoje. Tem algum aqui, dedo duro, que está ali, né? O que acontece é que estão levando para o rei de Israel. Aí alguém diz: não, majestade, lá em Israel existe um homem chamado Eliseu, é um profeta. Tudo o que acontece ele sabe. Até as palavras que o rei, meu senhor, fala para sua esposa dentro do quarto, ele sabe. Aí o rei diz: então eu preciso buscar este homem, preciso prender este homem. Então, foram e cercaram a cidade onde estava o profeta. E levantou cedo, todo Sírio for lá com carro, cavaleiro e tal, e cercaram toda a cidade. Quando Geás, que era um dos ajudantes de Eliseu, levantou pela manhã, viu aquele grande exército, correu e falou assim: meu senhor, estamos perdidos, estamos arrodeados de um grande exército. Eliseu estava tranquilo. Eliseu disse: não se preocupe, porque o maior é o que está conosco. O que é esse exército aí? Aí Eliseu pediu a Deus para que abrisse os olhos de Geás, para que Geás também visse. E Geás viu que uma grande multidão de exércitos celestiais estava à volta, cercando aquele exército do Sírio. E aí Eliseu, orando a Deus, ele saiu e pediu a Deus que cegasse aqueles homens ficassem assim, sem conhecer Eliseu. Eles procuravam Eliseu. Eliseu saiu e falou assim: o homem que vocês procuram não está aqui, me acompanha. E aquele exército saiu acompanhando Eliseu. E Eliseu levou ele diretamente aonde estava o rei de Israel. E chegou e entregou aquele soldado nas mãos do rei de Israel. E falou: Senhor, abre agora os olhos dele. Quando ele abriu os olhos, estava no meio dos inimigos. E agora? O que fazer agora? Então, meu irmão e minha irmã, o Espírito de Deus, ele trabalha no homem e na mulher. Então, olhando para essa passagem, que Deus, quando está no homem, quando Deus está na mulher, tanto faz homem como mulher, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não adianta nós querer entender Deus. Então, por que então, voltando para aquilo que eu estava dizendo, por que então Deus disse uma coisa, em a outra passagem Deus disse outra? Então vamos lá. Lá no capítulo 20, é o que esse irmão perguntou e eu estou respondendo. Lá no capítulo 20 de Êxodo, Deus veio e deu ali o ensinamento. Não fará para ti imagem de escultura, nem do céu, nem da terra, nem da água, de lugar nenhum, porque só eu sou Deus, só a mim deve adorar. O mandamento de Deus. E depois, lá no versículo 13, ele diz assim: não matarás. É o versículo menor que tem dentro dessa Bíblia, é o versículo 13 do capítulo 20 de Êxodo, é o menor versículo da Bíblia. Não matarás. E ele diz também: não adulterarás. Bem, mas depois nós olhamos para essa Bíblia, nós vemos que Deus mandou matar e Deus mandou adulterar. Mas, irmão, nisso, Oséias, capítulo 3.
Deus mandou Oséias ir lá no lugar da prostituta e pegar uma mulher prostituta e levar como esposa. E aí? Oséias era um profeta de Deus. Deus mandou ele fazer isso. E aí? Mas Deus diz, não adulterará, e mandou o profeta dele lá buscar uma prostituta como esposa. Agora, não matarás. Mas Deus manda matar. Por quê? Agora deixa eu só dar uma pincelada, porque é muito grande. Quando Israel saiu, quando Deus tirou o seu povo do Egito, aquele povo não tinha instrução nenhuma de guerra. Aquele povo saiu dali do Egito, levou com ele somente a roupa do corpo, seu sapato, somente um par de sapato que estava calçado e aquela roupa que estava no corpo dele. Só aquele, não levaram espada, não levaram lança, não levaram flecha, não levaram nada. Eles não tinham instrução nenhuma, porque eles eram escravos no Egito. E eles pediram. Ali Moisés mandou um recado para o rei Amaleque, que eles iam passar, eles tinham que dar uma volta muito grande. Então eles iam passar por uma terra que pertencia àquele rei. E o rei não gostou, o rei não quis, e Moisés entrou. E assim que Moisés entrou, Amaleque juntou o seu exército e veio e atacou o povo de Deus. E matou muito do povo de Deus. Matou milhares ali do povo de Deus. Deus viu. Deus não gostou. E Deus reagiu. Porque 32 de Deuteronômio e versículo 35 diz que a vingança pertence a Deus. E lá no capítulo 12 de Romanos e versículo 19, que o homem não deve vingar, porque toda vingança pertence a mim, diz o Senhor, eu retribuirei a vingança. Então não adianta nós, porque lá no capítulo 9 de Gênesis e versículo 6 diz, quem derrama o sangue do homem, pelo homem seu sangue é derramado. Então não adianta nós querer fazer vingança com as nossas próprias mãos. Foi por isso que Jesus disse para Pedro, põe a sua espada na bainha. Com quem o ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. Quer dizer, o que você planta, você vai colher. Essa aqui é a palavra, como diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tá aí a resposta. Então você me pergunta, por que Deus diz não matarás, depois ele mandou matar? Porque quando Amaleque atacou o povo e matou, aquele povo estava despreparado, não tinha preparo nenhum. E Deus então preparou aquele povo. Josué deu instrução para aquele povo foi instruído. E chegou lá na frente, Deus disse, lá no capítulo 15 de Samuel, Deus veio a Samuel e disse assim, tenho me lembrado. Deus não esquece de nada. Deus não esquece de nada. Tudo que acontece, nada passa despercebido aos olhos do nosso Deus. Israel foi prejudicado pelo rei e pelo exército. Os amalequitas o atacou e Deus então esperou no momento e na hora certa. E Deus disse para o profeta, diga a Saul que prepara o exército e vai aos amalequitas, destrói tudo, mata todos e não deixe nada, até mesmo as crianças que amamentam, passa a espada e mata todo. E mata também os camelos, jumento, as vacas, a ovelha, galinha, mata tudo, não deixa nada. Por quê? Porque a vingança pertence a Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. Se você vai na mão certa,
A flecha das placas está indicando mão única, mas Deus vem contramão. Quem está certo? Você que está na mão ou Deus que está na contramão? Deus está certo. O homem está sempre errado. O homem está sempre, tudo que Deus faz é perfeito. Olha para o capítulo 45 de Isaías e versículo 7. Eu crio as trevas e a luz. Eu crio a guerra. Eu firo, eu mato. Tudo é Deus quem faz. As guerras era de Deus, Deus quem fez. Então, capítulo 43 de Isaías e 13, querendo eu operar, quem impedirá? Quem pode impedir Deus? Então não adianta, meu irmão. Então por que então Deus mandou destruir Amaleque, os amalequitas, pela vingança? Porque todo aquele que se punha contra Israel, Deus o vingava. É a mesma coisa, você pode ver que quando você está assistindo um documentário de animal, ali, tanto uma manada de elefante, de búfalo, de leões, ali, quem é que defende? A família. Sempre é o macho que está ali para defender. Então, se alguém vem atacar sua família, seus filhos, sua mulher, suas filhas, você vai ficar olhando e não vai reagir? Você vai reagir. Você vai reagir para defender a sua própria família. Isso é natural. Você não vai deixar que isso aconteça. Então, assim também é Deus. Todos aqueles que tentaram prejudicar Israel, tentaram fazer alguma coisa errada para Israel, Deus retribuiu, Deus deu a resposta, a vingança pertence a mim. Por isso Deus disse, não vingará, deixa que eu vos vingo, porque Deus tinha cuidado com o seu povo. Deus tirou aquele povo com a forte mão das mãos de Faraó. E Deus foi cuidando daquele povo. Mas ai daquele que tentasse atacar o povo de Deus. E aqueles que tocaram, que atacaram, Deus retribuiu. Deus deu a resposta. Foi por isso. Então nós não adianta nós querer entender. Porque 55, versículo 8 de Isaías diz que os meus caminhos não são vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Assim, o versículo 9, assim como o céu está levado acima da terra, são os meus caminhos e os meus pensamentos. Então não adianta nós querer entender, porque nem mesmo o apóstolo Paulo, sendo ele um homem espiritual, ele escrevendo no capítulo 2, versículo 14 de Coríntios, 1 Coríntios, ele diz assim, que o homem natural não entende as coisas espiritual, pois lhe parece loucura. Mas o apóstolo Paulo, sendo um homem espiritual, ele não entendeu quando ele foi ao céu, o terceiro céu, no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz, não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo. Eu não soube explicar. Então é difícil, não adianta nós querer entender que nós só sabemos de Deus para baixo. Deus disse, não fará para ti mais de escultura, porque só eu sou Deus, nem da água, nem do céu, de lugar nenhum não fará para ti. Quando aquelas cobras, aquela serpente começou a atacar o povo de Deus, e eles começaram ali, muitos deles, milhares deles morreram. Eles vieram a Moisés. Moisés clamou a Deus. O que Deus falou para Moisés? Faça uma serpente de metal. Coloca numa vara. Coloca em cima de um lugar alto. Para que todos que olhar para aquela serpente de metal seja curado. Mas espera um pouco. Deus não disse que não era para fazer, mas Deus mandou fazer. Aonde está isso? Número capítulo 21, versículo 8 e 9.
Deus manda fazer e Deus diz, não fará nem da terra, nem do céu, nem da água, nem debaixo da terra, e mais nenhuma. Mas foi Deus que mandou fazer. Tudo que Deus faz está perfeito. Então não adianta nós querer questionar alguma coisa, porque se eu entrar dentro desse livro aqui, eu vou te mostrar dezenas e dezenas de contradição dentro desse livro. E muita gente vai deixar de acreditar nesse livro. Porque uma certa vez uma pessoa disse uma coisa para mim. Ele falou para mim assim, não, a Bíblia não há contradição. Eu falei, rapaz, não há. Então eu vou só dizer uma coisa. Aqui diz que foi Satanás que atacou, isso é, que induziu a Davi. Tá vendo? Olha o capítulo aqui. Aqui não está dizendo que foi Satanás? É, foi Satanás. Agora, olha aqui. Aqui está dizendo que foi Deus. E aí, como é que fica? É a mesma palavra. Aí falou, deixa quieto que eu já fiquei tudo confuso. Falei, então não adianta. Então não adianta nós querer estudar Deus, querer pesquisar Deus, querer saber de onde Deus veio, né? Quem é a família de Deus, a genealogia de Deus. Não adianta. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele diz, não matarás. Mas ele está dizendo para o povo, mas ali era a ordem dele, tudo que Deus ordena está ordenado, tudo que Deus faz está feito. Deus ajunta onde não se espalhou, colhe onde não plantou, Deus faz da rocha brotar água, tudo que Deus faz é perfeito. Então não adianta. Então, meu irmão, aí está a resposta, porque a vingança pertence a Deus. Romanos 12, versículo 19, Deuteronômio 32 e 35. Deus vinga. E até nos dias de hoje, em que nós estamos vivendo, que não existe mais pecado. O pecado foi abolido na cruz de Cristo. Mas tudo que você fazer de errado, você pague. Porque a própria palavra diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ali diz tudo que o homem e a mulher plantar vai colher, e no capítulo 10 de Hebreus, e versículo 31, horrendas coisas é cair nas mãos do Deus vivo. Cuidado! Cuidado, porque muita gente talvez não faz, porque tem medo do inferno, tem medo do diabo, tem medo do pastor, tem medo disso, tem medo daquilo outro, tal. Mas nem todos herdarão o reino de Deus. Não adianta essas promessas que hoje essa sinagoga fica prometendo para o povo. Porque a própria palavra de Deus diz no capítulo 8, ali de Romanos, e versículo 9, é de Deus quem tem o Espírito de Deus. Porque Hebreus capítulo 9, versículo 12, a Bíblia diz, no capítulo 12, versículo 9, a Bíblia diz que o Espírito, Deus é o Pai do Espírito. Deus, ele é o Pai do Espírito, ele não é o Pai da carne. Então só é de Deus quem tem o Espírito de Deus. E no versículo 14 do mesmo capítulo 8 de Romanos, e versículo 14, diz assim, quem é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então são esses, então não são promessa. Então por isso que eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, fique com esta palavra. Que essa palavra fica para a sua meditação. Mas tudo que você vê que está aqui dentro, crê somente que Deus é capaz de todas as coisas. Porque Deus está sobre tudo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, como aquele cântico. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, para ele são todas as coisas. Guerra, tudo que você vê, essas pelejas, contenda, a prisão, o povo foi levado para a Babilônia, foi tudo, ficou cativo 70 anos lá no cativeiro. A invasão de Jerusalém, que o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu, foi tudo permissão de Deus.
nada acontece. Essa doença que veio agora 2020, agora que aconteceu, essa Covid-19 aí, tal, isso daí foi permissão de Deus. Tudo que acontece procede de Deus. Então não vamos questionar, vamos simplesmente crer e amar a Deus, porque Deus é tudo em nossa vida. Se você gostou dessa palavra, curte essa mensagem, passa para os seus amigos e graça e paz para todos vocês. Até breve.